Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um encontro aqui no nosso canal, tá? Hoje vamos estar discutindo um assunto relativos à análise de indicadores financeiros dentro dos assuntos de finanças. Bom, tá trazendo essa em discussão a análise dos indicadores financeiros de importante valia para todo administrador financeiro ou dono de um negócio por avaliar a viabilidade e como vai o seu empreendimento, de uma grande empresa até mesmo para uma pequena empresa. Um padeiro mesmo consegue estar calculando o EBITDA da sua empresa e nós veremos que é de fácil mensuração. E qualquer empreendedor, empresário ou dentro das questões das finanças corporativas fornecem uma grande informação para as tomadas de decisões e também avaliar como está sendo feitas e como está correndo o desempenho financeiro respaldado nas decisões financeiras daquela empresa. Pois bem, está trazendo análise de indicadores financeiros aqui é de grande importância. Então, eu preparei aqui, dentro do assunto de finanças abordado no nosso livro programático, alguns índices muito importantes dentro do livro de Alexandre Azaf Neto. Ok? Vamos ver aqueles aqui agora. Bom, como toda apresentação eu gosto de fazer na parte teórica, vou fazer a introdução, a apresentar o conteúdo para vocês e as referências bibliográficas a qual foi elaborada essa aula, ok? Bom, para estarmos começando, vamos primeiro entender os indicadores econômico-financeiros. Bem, então, a técnica mais comumente empregada na análise de demonstrações financeiras. Então, a técnica de demonstrações financeiras, tá? Que se baseia na apuração de índices econômicos financeiros. Nós veremos quais são esses. Os índices fornecem medidas eficazes para a tomada de decisões pela administração da empresa, bem como para análise de tais decisões pelo Conselho de Administração. 3. Fornece informações valiosas para o âmbito interno, isso é, para usuários. E quais são esses usuários das informações contábeis ou até do cálculo desses índices? Para usuários internos relativos à administração e às decisões financeiras na abordagem gerencial das empresas e para usuários internos, como investidores e acionistas, credores, por assim por diante. Então, mensuram desempenho e estratégias empresariais para usuários, diversos usuários, sendo eles internos e externos, que querem encontrar negócios atrativos para alocação de capital, no caso de acionistas. Os índices são classificados em liquidez, né? Atividade operacional, endividamento e estrutura de capital, rentabilidade e análise de ações. Então, dentro desse universo, eu vou estar trazendo aqui para vocês esses índices que são classificados segundo esses critérios de liquidez, atividade, endividamento, estrutura, rentabilidade e análise de ações. Bom, vamos começar primeiro tratando da liquidez. Então, por a liquidez, vamos entender alguns cálculos para se conseguir avaliar uma liquidez. Para os autores Alexandre Azaf, para Alexandre Azaf Neto Lima, os indicadores de liquidez expressam a folga financeira de uma empresa frente a obrigações com terceiros. Desse modo, os indicadores de liquidez são utilizados para mensurar a capacidade de pagamento, isso é, a folga financeira das empresas, avaliando-se a viabilidade de cumprir obrigações de dívidas assumidas com credores. Então, quando ele fala aqui na parte de liquidez, realmente é a parte de quitar dívidas. Essas dívidas estão no curto e no longo prazo, com disponibilidade de caixa. São elas a liquidez corrente, como nós veremos, a liquidez seca, a liquidez imediata e a liquidez geral. Nós veremos o que significa cada uma dessas liquidez, a corrente seca, imediata e geral, e sua interpretação. Ok? Bom, a liquidez corrente. Ela mede a relação existente entre o ativo circulante e o passivo circulante, isso é, os meus bens e direitos e os meus
passivos, as minhas obrigações de curto prazo. Isso é o circulante dentro do meu exercício, dentro do meu balanço. Eu vou ter a presença do ativo circulante e do passivo circulante. Ou seja, para cada R$ 1 aplicado em haveres, é direitos circulantes, na interpretação do cálculo da liquidez corrente. Quanto que a empresa deve também no curto prazo, tá? Então, eu trouxe para vocês a formulação do cálculo da liquidez corrente. É medida pelo ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Informação disponível no balanço patrimonial da empresa, no grupo do ativo e do passivo, do circulante e do passivo circulante. Se a liquidez corrente for maior do que 1, esse cálculo aqui for maior do que 1, indica que a empresa apresenta um capital circulante, ou seja, um capital de giro líquido positivo. Se a liquidez corrente for igual a 1, pressupõe inexistência, isso é, dívida ali, né? Se a liquidez corrente for menor do que 1, indica um capital de giro líquido negativo, em que as dívidas de curto prazo superam a capacidade de pagamento de curto prazo da empresa, ou seja, ela não tem capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. Ok? Liquidez seca. Visando atender às análises financeiras de curto prazo, foi também constatada a presença da liquidez seca. Considera os ativos, no caso, ela está excluindo, né, ali do ativo circulante, do grupo do ativo circulante, ele está excluindo dos ativos também dos menores, ou de menor grau de liquidez, que são eles os estoques e menos as despesas antecipadas. As despesas antecipadas vão estar no grupo do ativo circulante, não são interpretadas pela contabilidade como sendo despesas, porque são direitos antecipados. Então, quando essas despesas são antecipadas, elas passam a vigorar agora no grupo do ativo, ok? Então, ele vai estar tirando isso do cálculo e vamos estar chegando aí no cálculo do ativo circulante da liquidez seca. Então, vou pegar o ativo circulante, vou tirar do ativo circulante os estoques, como está aqui. Vou tirar também as despesas antecipadas e vou dividir pelo passivo circulante, tá? Pela dívida de curto prazo. Esse índice de liquidez seca revela o percentual das dívidas de curto prazo, que pode ser resgatado mediante o uso de ativos circulantes de maior liquidez. Se o índice de liquidez seca for igual a 1,1, então, para cada R$ 1 de dívidas de curto prazo, a empresa mantém 1,10 de ativos circulantes, ok? Liquidez imediata. A liquidez imediata é determinada mediante, né, a relação existente entre o disponível e o passivo circulante. Então, a liquidez imediata, como o nome já sugere, são as disponibilidades de caixa, de capital. São os investimentos e financiamentos de curtíssimo prazo, bem como também as disponibilidades de caixa. E isso vai ser dividido pelo passivo circulante, que, como foi mencionado, são as dívidas de curto prazo da empresa. Então, isso reflete a porcentagem das dívidas de curto prazo, isso é, o passivo circulante, que pode ser quitado imediatamente, né? Imediatamente pela empresa, pelas disponibilidades de caixa, o dinheiro em caixa que a empresa possui. Quanto maior for o índice, maiores os recursos disponíveis, ok? Liquidez geral, agora, né? Agora a liquidez geral, que leva em consideração tanto a capacidade de liquidar dívidas no curto e no longo prazo. Ela vai retratar a saúde financeira de curto e longo prazo da empresa, avaliando sua capacidade de pagamento com credores. O indicador de liquidez geral vai revelar, né, que para cada R$ 1 de dívidas totais, circulantes e não circulantes, né, quanto a empresa registra de ativos de mesma maturidade. Então, como eu coloquei de nota de rodapé, a maturidade vai se referir ao prazo da operação, sendo que os ativos de maior prazo possuem maior maturidade de ativos circulantes. Ou seja, um investimento, uma casa, por exemplo, para mim poder transformar ela em dinheiro, demora e é difícil. Não é um ativo de extrema liquidez. Quando a gente fala nessa questão de liquidar, é transformar esse ativo em dinheiro, tá? Então, como vai ficar expresso o cálculo da liquidez geral?
é um ativo circulante mais o realizável a longo prazo, né? Dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então, perceba que são os bens e direitos de longo prazo, de curto e longo prazo, dividido pelo meu exigível a longo prazo com o meu passivo circulante. Então, esse vai ser o cálculo da liquidez geral. Fechado os indicadores de liquidez, como se calcula e algumas das suas interpretações, passamos para os indicadores de atividade, né? Esses indicadores visam a mensuração das diversas durações de um ciclo operacional, ou seja, o qual envolve as fases operacionais típicas de uma empresa. Refere-se a indicadores de análise desde a aquisição de insumos básicos ou mercadorias até o recebimento de vendas. Okay? Determinação da gestão de estoques, administração do capital de giro, valores a receber de clientes e de fornecedores, assim como a rotação e giro das mercadorias dos estoques. São alguns dos indicadores de atividade. O prazo médio de estocagem vai estar relacionado à minha gestão ótima dos estoques, bem como o seu giro, do giro dos estoques, o prazo médio de pagamento a fornecedores e o prazo médio de cobrança, informação relevante tanto para a gestão operacional da empresa, como também para credores como fornecedores, avaliado o prazo médio de pagamento, como veremos em sequência. O prazo médio de estocagem. Como eu trouxe aqui nesse slide, ele vai indicar o tempo médio necessário para a completa renovação dos estoques da empresa. Ele é obtido através das demonstrações financeiras anuais. Então, você vai estar conseguindo ele através das demonstrações financeiras. A fórmula do prazo médio de estocagem é uma razão entre o estoque, o meu estoque médio, dividido pelo custo do produto vendido. Ou seja, o custo da mercadoria vendida, ou o CMV, vezes o número de dias do ano 360, o ano comercial. Quanto maior for esse índice, maior o prazo em que os diversos produtos permaneceram estocados e, em consequência, mais elevadas serão as necessidades de investimentos em estoques. O giro do estoque, por sua vez, é a divisão do número de anos 360, de número de dias do ano 360 dias dividido pelo prazo médio de estocagem, obtido como se segue pelo estoque médio dividido pelo custo do produto vendido. Ok? Prazo médio de pagamento a fornecedor, né? Ele revela o tempo médio, ou seja, ele é expresso em meses ou dias, que a empresa demora para pagar suas dívidas, seja elas de compra a prazo de fornecedores. Então, o prazo médio de pagamento a fornecedores vai ser as contas a pagar a fornecedores. E leve em consideração sempre o cálculo médio, quando for mais de 2 exercícios, dividido pelas compras anuais a prazo, multiplicado por 360. Prazo médio de cobrança, outro indicador de atividade, revela o tempo médio em meses ou dias que a empresa dispõe para receber de suas vendas realizadas a prazo, ok? Vai ser expresso pelos valores a receber de vendas a prazo, dividido pelos valores anuais a prazo. Esse valor multiplicado por 360. Então, ele vai medir ali o giro dos valores a receber, ou seja, o giro dos valores a receber é obtido dividindo esse 360 pelo prazo médio de cobrança, indicando o número de vezes que a empresa realizou em termos de caixa seus créditos com clientes. São esses, como vimos, os indicadores de atividade. Quanto aos indicadores de endividamento e estrutura da firma, nós temos, como veremos a seguir, são os indicadores de endividamento e estrutura. São utilizados basicamente para aferir a composição, estrutura da qual a forma a qual a empresa se encontra financiada, compreendendo aí as suas fontes passivas de financiamento e recursos de empresa, a qual a empresa se encontra financiada. Esses indicadores são capazes de ilustrar o quanto de recursos próprios, ou seja, de patrimônio líquido, e de recursos de terceiros passivos são utilizados para financiar os totais de ativos da empresa. São eles alguns dos indicadores de endividamento da firma e de estrutura. Veja,
é a relação capital de terceiros, capital próprio, como veremos. Relação capital de terceiros ativo total, ou seja, do total dos meus ativos, a qual parte se encontra financiada por recursos de terceiros. Imobilização de recursos permanentes, endividamento em curto prazo, longo prazo e o endividamento total, sendo esses os indicadores de endividamento e estrutura de capital. A relação capital de terceiros e capital próprio se calcula pelo quociente entre o exigível total, isso é, as dívidas, do passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido pelo meu patrimônio líquido. Esse vai ser o cálculo da relação capital de terceiros e capital próprio. O exigível total, que compreende o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. Essas informações vão estar no balanço patrimonial dessa empresa. Ok? A medida revela o nível de endividamento. Isso é, passivos da empresa em relação ao seu financiamento por meio de recursos próprios. Ou seja, para cada um real, um dinheiro de capital próprio invertido, patrimônio líquido, quanto foi dos recursos lá total, das dívidas, levantadas de recursos de terceiros. Ok? A relação capital de terceiros e o ativo total, agora relativa à estrutura de ativos da empresa. Ok? A relação capital de terceiros e ativo total demonstra uma medida capaz de ilustrar a proporção, isso é, uma razão, uma proporção dos ativos totais, total dos investimentos da empresa, financiada mediante capital de terceiros. Eu trouxe um exemplo constante do livro. Veja, se o endividamento, isso é, o meu passivo dividido pelo PL, for igual a 0,6 ou 60% dos ativos da empresa, representa que, se o resultado for 0,6, 60% dos ativos da empresa são financiados por dívidas, né, circulantes e de longo prazo, de curto e de longo prazo. E o restante, os 40%, né, do ativo é de capital próprio. Ok? Então, de 100% total de ativos, 60% se encontra financiada com dívidas com terceiros, tanto de curto e longo prazo, enquanto que 40% é de capital próprio. A imobilização do recurso permanente, né, é medida pelo ativo permanente, também do grupo de ativos, vou ter lá no meu balanço patrimonial, o valor do ativo permanente. Ele vai ser dividido pelo exigível a longo prazo mais o patrimônio líquido. O índice IRP, imobilização de recursos permanentes, revela a porcentagem do passivo circulante, isso é, do patrimônio líquido e exigível de longo prazo, de uma empresa que se encontra imobilizado nas aplicações em ativos permanentes. Indicadores de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade são muito utilizados na literatura no âmbito de pesquisas financeiras. Eu normalmente leio artigos e conduzo pesquisas que fazem análises por esses indicadores. Não são os principais, mas são os indicadores que fornecem a rentabilidade operacional e líquida, isso é, de capital próprio do acionista, de grande valia, ok? Então, para a SAF e para a JITM, os indicadores de rentabilidade fornecem base de comparações adotadas para os estudos empresariais. São o ativo total e sua atividade operacional, o patrimônio líquido e as receitas de vendas. Os resultados normalmente utilizados são o lucro líquido e ganhos de riqueza apresentados pelas empresas nas demonstrações de resultado do exercício, DRE. Então, essas informações vão estar na DRE, tanto na receita líquida de vendas, como o lucro operacional oferido pela companhia no determinado exercício e a apuração do seu lucro líquido. Ok? E as informações relevantes também vão estar contidas no balanço patrimonial. É recomendado que os valores financeiros de renda sejam expressos em moeda de mesmo poder de compra, avaliado em seu ver velho, ou seja, em seu valor justo, valor presente e mesmo poder de compra.
Sendo assim, fornecem efetiva avaliação dos resultados oferidos por uma empresa em relação a determinados parâmetros de ganho de capital e continuidade. São indicadores de rentabilidade, o ROA, retorno sobre o total de ativos, retorno sobre ativos, ROI e ROI. Veremos melhor eles a seguir. O ROA. Bom, o ROA ele é medido pela divisão do lucro operacional líquido de imposto de renda dividido pelo total de ativos, ok? Então ele vai ser o lucro operacional, que vai levar em consideração o lucro oferido com as atividades operacionais, desconsiderando atividades financeiras relativas a financiamento da empresa e outros tipos de despesas, né? Que representa a taxa de retorno gerada pelas aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos. Indica o retorno gerado para cada R$1, dinheiro investido pela empresa em seus ativos. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, é obtido pela divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. Ou seja, são duas contas do grupo do meu patrimônio líquido. Ok? Porque o lucro líquido está contido no patrimônio líquido. Eu quero saber o quanto disso representa do meu capital próprio. Ou seja, esse índice mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários e acionistas. Em outras palavras, para cada R$1, dinheiro de recursos próprios, PL, investido na empresa, quantos proprietários oferem de retorno sobre o capital investido. Agora lá não era sobre as atividades operacionais, mas agora realmente o ganho líquido do retorno sobre o patrimônio próprio. Retorno sobre o investimento ROI, dessa vez, é obtido pelo lucro operacional líquido de imposto de renda, ou seja, apurado descontando esse imposto de renda, dividido pelo investimento, né? O ROI é uma alternativa ao ROA, que antes media somente a estrutura de ativos, para avaliar o retorno produzido pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos negócios. É uma medida do retorno sobre o investimento ROI. O investimento equivale aos recursos levantados pela empresa e aplicados no negócio. O investimento pode ser obtido de duas diferentes formas, como eu trouxe aqui para vocês, como nós vamos utilizar lá na atividade prática, resolvendo alguns exercícios. Veja, o investimento ele é obtido pela soma do passivo oneroso, que são aqueles passivos que causam despesas financeiras relativos a contrair dívidas com terceiros, com a soma do patrimônio líquido, ok? Que também pode ser obtido o investimento pelo ativo total menos excluindo o passivo de funcionamento, que vai ser aqueles relativos a fornecedores e muitas outras contas relativas tão somente a funcionamento, ok? Então, como eu coloquei em rodapé, o passivo oneroso são todas as dívidas da empresa que produzem custos financeiros, incluindo empréstimos e financiamentos, tanto de curto e ou longo prazo. Outros indicadores são de lucratividade relativa às vendas, são as margens. São capazes de mensurar a eficiência de uma empresa em produzir lucros por meio de suas vendas, ou seja, pode ser apurado em termos operacionais e líquidos, sendo denominado de margens de lucro operacional e margem líquida. A margem operacional, relativa ao quanto de vendas eu oferi de ganho operacional do total de vendas líquidas que eu tive no exercício, vai representar o seguinte: se a margem operacional for de 20%, entende-se que 80% das receitas de vendas foram utilizadas para cobrirem os custos e despesas operacionais, restando somente 20% do total lá das vendas líquidas, para a realização do resultado operacional. Sempre trabalhamos aqui com as vendas líquidas e não com as vendas brutas, porque as vendas líquidas consideram as vendas efetivas incorridas no período. Ok?
margem líquida. Conforme for apresentado a margem operacional, antes nós tínhamos na parte superior, no numerador, o lucro operacional. Agora nós temos o lucro líquido, dividido pelas vendas líquidas. Se a margem líquida for de 10%, entende-se que 90% das receitas de vendas foram utilizadas para cobrirem os custos e despesas operacionais, incluindo despesas financeiras relativas à estrutura e à forma como a empresa se encontra financiada. Ou seja, tirado-se então o lucro operacional, aí vem o resultado financeiro da empresa, considerando a forma como ela é financiada. Ou seja, vai reduzir mais. O meu lucro, a minha margem líquida pode ser menor do que a margem operacional, tá? Das receitas para os acionistas na forma de lucro líquido. Os indicadores de análise de ações, os últimos apresentados aqui para vocês, de forma breve. Os indicadores de análise de ações são aqui trazido para vocês o lucro por ação e o índice preço-lucro. Eles são de grande utilidade, conforme está aqui na caixa de texto, para analistas de mercado e acionistas. Eles servem de parâmetros de acordo com as suas decisões de investimento. O lucro por ação é calculado pelo lucro líquido dividido pelo número de ações emitidas. O indicador lucro por ação revela o quanto que cada acionista irá efetivamente receber em função do retorno produzido na aplicação de capital. Ou seja, o que o autor vai nos dizer? Que ele é melhor interpretado como resultado líquido que competiria, ou seja, em uma hipótese de se cada ação emitida pela empresa fosse integralmente distribuída aos acionistas, o que não pode ou não é verdade em maioria das vezes. Em teoria, o lucro líquido é de direito do acionista, o lucro líquido é do acionista, mas a distribuição do lucro oferido no exercício ao acionista depende da política de dividendos da empresa. Tanto para esse lucro pode ser utilizado para reinvestimento ou ser mantido na empresa. Ok? O índice preço-lucro, aí sim, ele é medido pelo preço de mercado de aquisição da ação dividido pelo lucro por ação, pelo LPA, como nós vimos anteriormente. Então, para o cálculo desse, nós precisamos calcular um anterior. Teoricamente, o índice preço-lucro indica o número de anos, isso é, exercício que o investidor tardaria em recuperar o capital aplicado na ação. No entanto, algumas restrições ao custo do investimento devem ser levantadas, sendo elas que o lucro por ação não costuma ser integralmente distribuído, como nós vimos anteriormente. Dessa maneira, o índice de uma ação não irá revelar efetivamente o número de períodos necessários para o investidor recuperar em termos de caixa seu capital aplicado, ok? As referências a qual foi elaborada essa aula aqui para vocês, dos índices de análise financeira. Princípio de Administração Financeira, Titman 2010, e Alexandre Azaf Neto e Lima, 2009, curso de Administração Financeira. Eu trouxe essa aula de grande importância dentro do assunto de administração financeira relativo a inerente a toda empresa no âmbito de uso de usuários internos e externos de grande valor e indispensável análise para qualquer que seja, tanto para a administração da empresa, em que as suas decisões são refletidas nos resultados financeiros obtidos pela empresa ao longo do tempo, e quero considerar que esses indicadores não podem ser considerados tão somente isoladamente, ou seja, esses indicadores precisam ser reunidos e ser analisados juntos. E o melhor seria que se fosse analisado historicamente. Em finanças, ou não prefere-se trabalhar com períodos estáticos.
a empresa é um modelo dinâmico e seu resultado pode mudar. Quando uma empresa é altamente rentável e ela tem muitas capacidades de investimento, de oportunidade, certamente ela vai ter baixa disponibilidade de caixa, porque seu capital encontra-se aplicado em investimentos que no futuro vão trazer mais resultados, né, a curto prazo. Então, esses índices devem ser interpretados segundo empresas de mesmo segmento e ser comparado entre outras empresas, ok? Então, deve ter levado não somente os índices, mas um consenso, ter uma levar em consideração o tempo, a empresa, o setor e o ambiente e qual a estratégia vem sendo adotada agora naquela empresa. Se ela está na fase de crescimento, ela pode estar se encontrando um pouco mais financiada com capital de terceiros do que um tempo um curto prazo de tempo, do que normalmente ela se encontraria em períodos anteriores, se ela está em fase de crescimento. Então, queria fazer essas considerações, que esses índices são muito importantes dentro das análises de administração financeira, economia e finanças, ok? Nós temos uma próxima aula, agora um exercício prático do livro de Alexandre Azaf Neto, com esses indicadores financeiros mostrados nessa aula para vocês, certo? Então, espero você ter anotado o que foi passado para vocês, ou pelo menos ter printado aí a interpretação dos indicadores, bem como suas fórmulas, para nós podermos estar utilizando eles lá na resolução dos exercícios práticos. Tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima. Qualquer dúvida, é um prazer estar respondendo a dúvida de vocês aqui que possa ter surgido durante a aula nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau.